Boa noite, vocês que estão aqui nos acompanhando. Centro Espírita Miguel Oficial, canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. É aquela hora, aquele momento de você preparar a sua garrafinha com água e deixar no cantinho aí na sua casa, dentro do seu lar, para que ela possa também ser fluidificada. A água é ideal que a gente beba um pouquinho a cada dia. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, como você achar melhor, para que essa água fluidificada ela possa trazer para nós o equilíbrio, a harmonia entre corpo físico e corpo espiritual. Você que está nos acompanhando em casa, está com dúvida do que acontece na nossa casa? Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Tem várias orientações, tem no jornalzinho O Ceareiro de Miguel, tem muitas orientações sobre curso, sobre evangelização, sobre o apadrinhamento de crianças, sobre que nossa casa está no final do ano, sobre palestras que acontecem, os cursos, as inscrições vão reabrir a partir de dezembro para começar o ano que vem, tem muitas orientações, dá uma olhadinha aí, tá bom? Hoje nós vamos ter o estudo com o nosso companheiro Edilson Morgado, que vai trazer sobre a lei da liberdade, lei de liberdade. E nós vamos ter o nosso companheiro Arthur trazendo a página de abertura. Logo após teremos a prece inicial e aí sim as reflexões dessa noite. Então fiquem conosco, que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. Arthur, por gentileza. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas 5:13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitavam-na para o exercício da tirania, usando os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade, para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para alvitar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade das relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta.
Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concepção do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Graças a Deus. Obrigada, Arthur. Deixa eu fazer só a prece um instantinho disso. Unindo assim os nossos corações e elevando os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus. Primeiro, para agradecer. Obrigada, Senhor, por podermos ter chegado até aqui. Obrigado pela noite de estudo que teremos hoje, pelas reflexões que nos serão trazidas, Senhor, que com certeza nosso companheiro Edilson preparou com tanto carinho para falar sobre a lei da liberdade. Um tema tão importante para todos nós. Agradecer, Senhor, pela boa vontade de cada um, de querer, Senhor, ouvir os teus ensinamentos, de buscar a ti. Mas também pedimos, Senhor, que possa adentrar os lares dos nossos companheiros que nos ouvem agora, visitando cada cômodo, cada um daqueles aonde se encontrarem, que possam sentir da tua presença, da tua paz, da tua luz. Pedimos ainda, Senhor, que as águas que foram postas, que elas possam já receber os fluidos necessários, Senhor, para que se transforme nesse remédio para o corpo físico e corpo espiritual. Ainda pedimos, Senhor, que atue sobre os nossos passistas, para que seus pensamentos possam estar voltados ao trabalho que se dedicam, servindo como instrumentos na hora da aplicação do passe. Ainda assim, Senhor, que a tua luz envolva cada um de nós, que ampare o nosso companheiro Edilson em sua fala, intuindo, Senhor, para que ele possa tocar o máximo de corações possíveis. E pedimos ainda a tua permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora é com você. Boa noite, tudo bem com todo mundo, né? Estou vendo aqui algumas pessoas que eu não vejo há algum tempo, então muito boa noite para vocês. Vou tentar fazer com o microfone aqui, mas eu posso tirar, né? Posso tirar. Pode tirar aí. Bom, melhorou. Melhor assim. Vamos lá, que a lição de preparo foi bem um convite, né, à transformação, então vamos ver como é que essa lei de liberdade aí, que faz parte das leis morais, né, do Livro dos Espíritos, aquela terceira parte. As leis morais são muito, estava conversando com o pessoal aqui antes, são os conceitos e digamos assim, aquela rota que a gente tem que ter muita atenção para seguir, né? Vamos lá. Para quem estiver em casa, quiser acompanhar, o Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10, Lei de Liberdade. Bom, vamos começar com o significado, que é importante a gente entender, porque hoje a gente está tem uma confusão de conceitos, então vamos ao dicionário entender o que é liberdade, né? Para a gente não confundir com libertinagem, com outras palavras que as pessoas, às vezes, hoje fazem uma confusão enorme. Possibilidade de agir conforme a própria vontade, aí na hora que quer, como quiser, né? Existe essa possibilidade, mas dentro dos limites da lei. Né? Nós, como homens, como a gente não consegue se entender muito bem, existe a lei, né? Lei dos homens,
para reger isso. Isso porque o dicionário tem que colocar, né, um sentido material, mas a gente vai tratar da lei natural, a lei de Deus. Então a gente vai falar sobre essas duas leis. Condição de quem não está preso ou dependente, autonomia, independência. Então esse é o sentido que a gente tem que levar em consideração até o final do estudo, principalmente aquele dentro dos limites da lei. O Kardec dividiu nesses 7 tópicos, todos o capítulo 10, são 47 perguntas. A gente vai, não dá para colocar todas essas 47 perguntas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada tópico. E dentro deles a gente vai tecer um raciocínio. Na verdade vai ser um estudo coletivo aqui. Vamos tentar estudar juntos o que o Kardec e os espíritos quiseram dizer conosco, quiseram dizer para a gente. Então, a liberdade natural, primeiro tópico, escravidão, que é um tópico que eu não vou falar tanto, vou dizer por quê. A liberdade de pensamento, de consciência, livre-arbítrio, a fatalidade e o conhecimento do futuro, que eu também vou falar bem pouquinho. Mas vamos lá. Liberdade natural. O que o Kardec quis dizer quando ele fez algumas perguntas? Eu não coloquei as perguntas, né? Mas ele tece alguns comentários e os espíritos também colocam o raciocínio deles nesse sentido. Liberdade natural é aquela que todos nós temos, né? Independente de nós termos uma lei dos homens, não é? É aquilo que está na nossa consciência. Nós fomos criados, né? Espíritos simples e ignorantes. Mas os conceitos, né, de fazer as coisas certas e erradas, depois de um certo tempo, não naquele momento inicial, né, naquele mais que a gente, no momento inicial, imagine nós sendo criados como espíritos, a gente não tem muita experiência, né? A gente vive mais por um determinismo de Deus, né, do que das nossas próprias escolhas. Mas depois de um tempo a gente tem algumas escolhas. E para fazer essas escolhas eu tenho que ter um código ali, né? Esse código existe dentro de nós, está dentro da onde? Da nossa consciência. Então essas leis naturais, né, nos permitem ter liberdade para tomar algumas decisões. Só que a pergunta do Kardec é assim, ó: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Existe alguma posição, alguma forma de você fazer o que quer, quando quer, na hora que quer, com quem quiser? Os espíritos colocaram algumas ideias, a gente vai percorrer elas assim, ó. Não há posições no mundo onde o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. É sempre relativa. Por que isso, né? Porque todos nós, absolutamente todos nós que habitamos esse orbe, todos nós no universo, todos aqueles seres do universo, nós estamos regidos por que lei? A lei de Deus. A gente pode fazer alguma coisa sozinho? Nós somos autossuficientes? Nós não dependemos de ninguém para absolutamente nada? O que a gente estudou na lei de sociedade? A gente não vive em sociedade? A gente não compartilha pensamentos, não compartilhamos sentimentos, não compartilhamos coisas materiais? Porque todos nós necessitamos uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Daí você pode botar o conceito de pequeno e grande que você quiser, materialmente falando, moralmente falando. Né? Até os espíritos superiores, eles precisam dos espíritos inferiores para fazer alguma coisa que eles não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, não é assim? A gente não precisa? Eles não precisam? Então, vejam como é que fica claro para a gente isso. Nós não somos autossuficientes. Então, não há condição, não há posição que exista que a gente possa ter liberdade absoluta. Ela é sempre relativa. Mas o Kardec continua o questionamento, ele faz alguns questionamentos, querendo saber se tem... Ele diz assim, ó: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Existe alguma condição em que o homem consegue gozar de liberdade absoluta? Aí ele coloca assim, a resposta é a seguinte, ó: somente na condição do eremita do deserto, um homem pode se considerar com liberdade absoluta. Um cara que mora sozinho lá, sem ninguém por perto.
sem absolutamente ninguém. Desde que haja homens juntos, há direitos a respeitar e, portanto, não há liberdade absoluta. Tem muita gente morando lá como eremita do deserto. Consegue morar? Consegue viver? Vocês conseguem viver assim, sem ninguém? A gente não consegue. A gente não consegue. Até tem uns e outros que querem fazer isso, mas com certeza não são felizes. E o que o Papai do Céu quer para a gente? Que nós sejamos, né, felizes. Aliás, assim, a felicidade, a gente vai falar de fatalidade, né? Uma das coisas que a gente pode imaginar na lei de Deus que é fatal é isso. A gente vai ser feliz algum dia. Isso é uma boa notícia, né? Ótima notícia. Então, assim, não há assim, essa condição não é viável. Então, a gente não tem liberdade absoluta, é sempre relativa. A gente precisa olhar o outro, respeitar o outro, ver as necessidades do outro, assim como ele vê as nossas necessidades, ele nos respeita. A obrigação de respeitar os direitos alheios não tira, de modo nenhum, isso é um outro questionamento que o Kardec faz. Ele diz assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Ele para de ter a vontade dele, ele para de ter os desejos dele, ele para de poder ter o direito de pensar como ele acha? Não. Não tira os direitos, mas ele precisa, né, respeitar os direitos alheios, né? Ele coloca o termo de pertencer-se a si mesmo. Os espíritos dizem assim: ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. A autodeterminação, ou seja, o livre-arbítrio, é um direito natural. E a gente vai falar sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Claro até aqui? Vamos lá. E aí, assim, por que eu falei que não ia falar tanto sobre a escravidão? Porque a realidade, né, desse conceito na época de Kardec era diferente dos dias de hoje. Não que hoje não exista, né, a escravidão, mas ela não era uma política de Estado. Na época de Kardec, a gente deve lembrar, né, 1800 alguma coisa, existiam nações que tinham como lei lá a possibilidade de você pagar para ter alguém e tinha posse sobre ela, né? O Brasil, nessa época, ainda tinha essa possibilidade. Então, a gente vai falar sobre a questão 829 para a gente passar, mas as perguntas que o Kardec colocou, né, nesse sentido, eram muito mais para esclarecer uma situação que já não, graças a Deus, já não existe mais. Se a gente tem essa condição ainda, é porque tem algumas pessoas que ainda não entenderam, né, o direito de liberdade dos outros, né? Então, assim, a questão 829, ele diz assim, ó: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Essa pergunta hoje não faria nem muito sentido, né? Não faria nem muito sentido, mas ele fez, porque naquela época havia esse conceito. E tinha algumas pessoas que defendiam isso como lícito, né? A gente está falando muito hoje da proclamação da República, né, Dom Pedro II, e da época de Pedro II lá, que muito provavelmente ele sofreu um golpe, né? Na verdade, tiraram ele do poder porque ele aboliu a escravatura, né? E todos aqueles que mandavam no país naquela época eram pessoas que dependiam dessa mão de obra para fazer os seus negócios. Então, mudou a situação, muda o cara, que esse cara não está muito legal para a gente, não. Então, tira ele. Mas isso não vem ao caso. Mas, vamos lá. A resposta é a seguinte, ó: o que é importante a gente ter como conceito, e a gente está falando de lei de liberdade. Os espíritos dizem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. E aí a gente pode colocar para várias situações do nosso dia a dia de hoje. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Aí eu coloquei ali poder, né, o poder econômico, a ascensão moral de uma pessoa sobre a outra, a autoridade de uma pessoa sobre a outra. Nesse sentido, a gente pode colocar essa situação, porque hoje a gente tem, né, uma espécie
de escravidão para algumas situações, por exemplo, de poder econômico, né? Então a gente tem que ter em mente que toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos indo de encontro à lei de Deus. É meio óbvio isso, né? Mas para algumas pessoas não é. Né? E o que a gente tem que fazer com relação a isso? O que puder fazer para que essa situação mude. Por isso que ele coloca ali a questão do progresso. Outra coisa que é a fatalidade, né? Lei do progresso. Fatalmente nós temos que progredir. Querendo, assim, empurrados, não vou nem querendo não, empurrados ou não, né? Bom, outro tópico, liberdade de pensamento. E aí a gente muda aqui a página. Olha a questão que o Kardec coloca, que eu acho bastante interessante. Ele diz assim: há no homem qualquer coisa, lembre que a gente está falando de pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Olha a questão que o Kardec coloca. Existe alguma coisa que a gente possa fazer que independa ou possa ser constrangido por alguém? A resposta é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Opa, vamos lá. Vamos entender melhor isso. Eu acabei de falar que não era bem assim, né? Porque o pensamento não conhece entraves, não conhece obstáculos. A gente pensa o que a gente quer, não é? Não é? Até o que não deve. Ou muito que não deve. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Quer dizer, eu posso impedir a manifestação de um pensamento, que ele se materialize, mas eu não consigo impedir que a pessoa pense. Não consigo aniquilar o pensamento. Mas essa seria uma condição de liberdade absoluta? Seria? Seria? Vamos lá. A gente vai raciocinar sobre isso, é importante. O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável pelo seu pensamento. Não é? Para o espírita, o pensamento não é uma forma, ele não toma forma? Não é uma forma pensamento? Nós estamos aqui, né, acompanhados de espíritos, de vários outros espíritos. Os nossos pensamentos não são observados por eles? Os bons e os maus? Os convenientes e os inconvenientes? Então, o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Deus, podendo conhecê-lo, Deus não conhece a fundo, nosso Criador, condena-o ou absolve-o. E aí, vamos relativizar essas palavras, porque a gente tem o código moral dentro de nós, não é? Na nossa consciência. Segundo a sua justiça. A justiça de Deus é o nosso código lá. Então, assim, eu botei aquela nota só para a gente refletir sobre isso. A gente é responsável pelo nosso pensamento. Então, se a gente é responsável pelo nosso pensamento, a gente não tem liberdade absoluta, nem de pensamento. Porque se a gente está emitindo um pensamento ruim para uma pessoa, de alguma forma eu estou prejudicando essa pessoa, estou, de alguma forma, influindo no comportamento ou na saúde daquela pessoa. Não é? Não é? Então, assim, nenhum pensamento pode ser materializado em prejuízo de alguém. Não pode. Então, a gente não tem essa liberdade de pensar o que quer, quando quer, de qualquer pessoa. Porque a gente está fazendo uma coisa que não deve, contrária à lei de Deus. E o espírita tem plena condição, e a gente está estudando isso aqui hoje, de entender isso muito bem, claramente. Há necessidade de educar o nosso pensamento, né? A gente precisa educar. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Aprendendo, estudando, entendendo que os espíritos e o Allan Kardec codificaram para a gente, para poder seguir no caminho certo.
Né? Não é isso? Então vamos lá. Logo, não há liberdade absoluta nem no pensar. A gente não tem liberdade de pensar de forma absoluta. A gente tem sempre que relativizar essa situação. 835, ele coloca assim, ó. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E aí a gente já está agora num outro tópico. O tópico da consciência. Né? Consciência é aquela... Eu até botei ali para me lembrar, né? É aquela viagem interior que a gente faz quando a gente está refletindo sobre as coisas, a gente faz ali um apanhado do que a gente viveu, um apanhado do que a gente está fazendo, se a gente está fazendo coisas, faz sentido aquilo que a gente está fazendo, se a gente está seguindo no caminho certo. E aí a gente faz a nossa própria análise, não é isso? Uma análise de consciência, não é isso? A pergunta 835, ele diz assim, ó, a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, é nosso lá. Pensamento, né, que a gente tem dentro de nós. É aquela análise íntima, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Mas a consciência a gente tem que colocar, não é um pensamento qualquer, é uma coisa muito íntima. Então vamos colocar isso em nossa como conceito agora, para a gente entender melhor o que os Espíritos querem dizer. Né? Vamos lá. A 836, ele diz assim, ó, uma coisa interessante. Você consegue, o homem tem direito de pôr entraves, obstáculo à liberdade de consciência. O homem consegue fazer isso? Consegue? Olha, a resposta dos Espíritos é essa, ó, não mais do que a liberdade de pensar. Não consegue. Consegue. Você pode oprimir, você pode maltratar, você pode usar a força, você pode fazer o que você quiser. Mas o modo de pensar e a nossa consciência são coisas nossas. Né? Ninguém pode interferir nisso. Eu não quero permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir que isso aconteça. Porque no final das contas, a gente vai ter, né, um acerto entre... quando a gente faz esse acerto de consciência, entre nós e Papai do Céu e Deus. Né? Não é isso? Entre nós e Deus. Não tem ninguém que se meter no meio. Mas eles continuam, ó, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, e aí são as nossas leis que a gente vê aí, Deus, por suas leis naturais, são aquelas que a gente está estudando, as leis morais se enquadram aí, regula as relações do homem com Deus. Tá claro isso, gente? A gente não tem como, né, impor aos outros que você mude a forma de pensar. Se a sua consciência não está tranquila quanto àquela forma de agir, né, você não consegue mudar a forma de pensar da pessoa. Você não consegue, você tem que conversar com ela para ela refletir, e aí sim, ela sozinha modificar o pensamento. É isso que a gente está fazendo aqui, estudando, não é isso? A gente não está refletindo sobre alguns conceitos, sobre alguns ensinamentos que foram trazidos para a gente pela espiritualidade? A gente vai refletir sobre eles e vai ver, isso faz sentido para mim. Isso para mim faz algum sentido, eu vejo que isso é bom, porque isso traz algum benefício para todos nós, então eu vou mudar a forma de agir. Se alguém chegar assim, ó, fala, você tem que acreditar em reencarnação, porque eu quero que você acredite. Você vai acreditar em reencarnação? Não vai acreditar. Eu posso te mostrar fatos, se eu não trouxer, né, algum conceito, alguma forma de que você entenda que aquilo dali faz sentido para você, você não vai mudar a sua forma de pensar. Ainda na liberdade de consciência, olha, qual o resultado, né, dos obstáculos à liberdade de consciência? Porque algumas pessoas tentam fazer isso, tentam calar as pessoas, não deixar que elas pensem.
deixar que elas se manifestem. Agora, manifestar-se, lembrando, dentro daquele conceito lá de que a gente tem que respeitar a si mesmo, né? Vamos lá, hein? Para o mundo ser um mundo melhor, para a gente conseguir ter um mundo melhor. A resposta a essa pergunta é a seguinte: ó, constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. Não, hipócrita é aquele que age de uma maneira, fala de uma maneira e pensa de outra. Não é isso? Ele está dizendo, é isso mesmo, vamos lá, e está pensando de outra. Porque ele olha ali, por algum motivo que eu desconheço, ele vê que não tem como manifestar a opinião dele. E ele, hipocritamente, concorda com a opinião do outro, com o que o outro está infligindo a ele, ou colocando para ele como uma ideia. Né? A gente precisa ser hipócrita? Não. A gente não precisa ser hipócrita. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, a gente precisa ter possibilidade de conversar, trocar ideias e civilizadamente, né? Eu posso colocar as minhas ideias, você coloca as suas, eu reflito sobre as suas ideias, a gente pode chegar a um acordo ou não. Podemos, né, civilizadamente também, ó, beleza, você fica com as suas e eu fico com as minhas durante um tempo, até chegar o momento, né, e a gente estava falando sobre o progresso. É uma coisa que a gente não tem controle sobre isso, porque Deus é que define, né, o nosso progresso. A gente vai progredir de qualquer maneira, a civilização vai progredir. Ela vai progredir. Como a gente disse há alguns momentos atrás, a escravidão era uma coisa aceitável pela sociedade. Agora não é mais. Progredimos. Mas isso tem que ser feito na base do tapa? Não. Civilizadamente. A gente já chegou, né, num estado tal que a gente pode tentar conversar. Ou melhor, a gente precisa conversar. Questão 838, olha, ele coloca lá. Toda crença, e quando crença aí, não significa crença religiosa, que fique bem claro. É qualquer crença, qualquer coisa que você acredite. Você acredita e você defende aquilo ali como uma coisa que é boa. Né? Ou que você entenda que é uma coisa boa, que faz sentido para você. Né? Então, toda crença respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa, toda crença respeitável é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, tudo aquilo que a gente, né, que é uma prática que vai conduzir ao bem, que vai fazer bem para todo mundo, que vai ser bom para todo mundo, que está dentro das leis que a gente entende, né, as leis naturais, tudo aquilo, ela é respeitável. As outras, não, a gente não deve. Né? Isso não ser respeitável nessa forma de pensar aí, não significa que a gente tem que esculachar com elas. A gente tem que manter o nosso... Vamos manter a nossa linha de raciocínio. Respeitamos essas ideias, mas não faz sentido para mim isso, e eu não concordo. Por isso, porque isso faz mal para as pessoas, isso não é bom. Então a gente coloca as nossas opiniões, sempre que possível. Porque se está fazendo mal para alguém, nós como pessoas esclarecidas e que entendemos, né, que estamos fazendo o bem para todo mundo, e a nossa não digo necessidade, mas é o nosso dever como pessoas esclarecidas, esclarecer aos outros, pelo menos fazer uma tentativa nesse sentido. Então, se a gente está vendo que alguma prática, alguma crença, ela é notoriamente falsa, é nossa obrigação, né, tentar fazer o possível para que ela não prejudique mais pessoas. Beleza?
E, finalmente, as questões, e a gente fecha esse tópico. Questão 839, ó. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Acabei de dizer. A pessoa precisa pensar igual a gente? Nós somos seres completamente diferentes, né? Porque temos experiências totalmente diferentes, não é? Não é? Nós estamos aí, nós estamos encarnados, estamos encarnando aí alguns... Todos nós aqui, com certeza, somos muito antigos, não somos? Não somos, Kátia? Bastante antigos. Quantos milhares de anos de existência, ou centenas de milhares de anos, ou mais que isso, a gente vem reencarnando? Né? A gente pode escandalizar, ou seja, porque a pessoa pensa diferente de mim, eu tenho o direito de ofender a ela? Ou humilhar ela? Ou falar alguma coisa que a ofenda? Ó, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, por pior, ou melhor, não é a palavra, por mais contrária que seja a forma de ver as coisas que você tem em relação a uma outra pessoa, você não tem esse direito. Você observa, tenta estabelecer um diálogo, tenta conversar. Se isso não for possível, cessa-se ali esse entendimento. Acabou. Ela ainda não está, né, conseguindo entender a situação, ainda não está preparada para... Ou a pessoa tem, ela tem algum interesse que vai de encontro ao que eu estou pensando, seja lá o que for. A gente não vai se acertar e eu não tenho direito de fazer. Isso, assim, a gente tem que observar muito bem essa pergunta, porque isso é o que está sendo feito hoje direto. A pessoa não coloca alguma coisa lá, um pensamento, que não é igual ao dele, ferrou. Ferrou. É 2000... hoje tem um termo para isso. Você é... Qual é o termo? Limado, cancelado. Você é cancelado. São 3.000 pessoas te xingando, dizendo que você é não sei o quê. Não pode, pô. A gente não consegue mais conversar. Como é que a gente vai progredir assim? Não dá, né? Não dá. Eu estava ouvindo, hoje mesmo, aquele professor Clóvis de Barros, né? Ele estava falando, olha, quando eu dava aula na década de 80, eu agia de uma forma. Hoje eu não posso falar nada mais para o aluno. Se eu falar que ele não estudou e que ele precisa tomar vergonha, ferrou. Já era. O nego me cancela. Então eu não falo mais, porque ele falou assim, eu cansei de tentar falar o que eu penso de forma assim, clara para a pessoa ver que ele precisa se esforçar mais. Então agora eu falo, meu filho, você tem... Uma coisa assim, ele vai falar uma coisa assim, ó, se fosse você, eu estudaria mais porque seu desempenho não está indo bem. Assim, muito provavelmente. Talvez com menos minoria que eu. Né? Vamos lá, 840. Será atentar contra a liberdade da consciência ou pôr em travos as crenças que podem perturbar a sociedade? E aí, de novo, a gente vai voltar a falar. A gente pode reprimir os atos. Não pode reprimir os atos? Eu estou manifestando meu pensamento, a minha forma de pensar, vou lá, vou fazer alguma coisa, eu vou para uma passeata, eu vou para um teatro falar coisas. Eu posso reprimir isso? Posso. Posso reprimir. Posso falar mal de um cara pela internet lá? Posso. Posso falar. Posso cancelar ele? Posso. Posso. Mas a crença íntima, assim, eu vou continuar pensando da mesma maneira. Minha consciência vai estar lá incólume. Incólume. Então, a liberdade de consciência, ela é minha. De mais ninguém. Ela é minha. É minha. E é isso que nos faz, né, ir para frente. Por quê? Por que a gente vai para frente com isso? Porque na minha consciência fica registrado tudo aquilo que eu faço de bom e de não tão bom. Aquilo que me ajuda a ir para frente ou aquilo que me mantém estacionado. Não é isso que a gente aprende aqui? Não é? Quando eu faço ali, igual o Santo Agostinho faz, acho que a pergunta é 919. Acho que é 919.
do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho, ele falava que ele fazia 919A. Ele diz assim, dá uma orientação para a gente na pergunta 919A. Ele fazia o que eu fazia quando vivia na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Não é isso? Ele fazia isso todo dia, diariamente. Se ele sentisse que alguma coisa ele não fez de bem, ele isso aqui eu tenho que focar para melhorar. Isso aqui eu não fiz bem. Se a gente fizer isso todo dia, e a gente faz de vez em quando, não todo dia, né? Eu não faço todo dia isso. Mas de vez em quando eu faço. Porque de vez em quando a gente faz coisas tão contra a esse código moral que a gente tem dentro de nós, que a gente fica desapontado, né? Não é? Conosco mesmo. Aí a gente vê que tem que mudar. Vamos lá. E eu coloquei mais uma. Vamos lá. 841, ó. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra essa liberdade? Olha que pergunta interessante, porque ele coloca aí um detalhe. Procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? A gente pode tentar, através da conversa, através do entendimento, através do estudo, através de seja qualquer mecanismo ou a forma que você utilize, né? Para dialogar com uma pessoa, a gente deve fazer isso, né? Porque a gente acredita que as coisas podem mudar. E a gente quer que todas as pessoas sejam livres, mas sejam livres fazendo o que é certo, não é isso? A resposta é, olha, certamente se pode e mesmo se deve, né, por respeito à liberdade de consciência, mas ensinar a exemplo de Jesus, que é o nosso mestre, lembramos, né? Nosso mestre, nosso guia. A gente deve olhar para ele ali, ó, o que ele fazia, como ele fazia, de que forma ele fazia. Pela doçura e a persuasão. E não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejasseis. Não, e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Então faria pior do que aquele. Estou tentando transformar. Não transformar, mas esclarecer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. E aí, a convicção não se... Deixa eu ver. 841. Só um instante. Eles complementam, olha, a convicção não se impõe. A convicção não se impõe. A gente não consegue convencer uma pessoa, gente. Lembra dos pensamentos? Lembra da consciência? A gente não consegue convencer a pessoa. A pessoa é que tem que se convencer. Não sei se vocês entendem, essa forma de ver é importante para a gente. Porque a gente não consegue mudar as pessoas é que tem que mudar. A gente não consegue fazer com que a pessoa pense igual a gente. Ela é quem decide que aquele pensamento faz sentido e pode mudar de pensamento. E aí, eu coloquei uma nota ali, que a convicção é uma construção íntima, é nossa. A gente é que se convence do que é bom e do que é ruim para a gente. E lá em Obras Póstumas, é só para a gente deixar bem claro, como essa doutrina é uma doutrina libertadora e esclarecedora, o Kardec colocou lá, ó, tem no Obras Póstumas não tem capítulo, né? Então são títulos lá. Lá numa página lá, ó, ele coloca uma ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Ele coloca lá, ó, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção. O Espiritismo ele nos ensina que a gente não vai mudar o pensamento de ninguém, mas ele nos fornece ferramentas, conceitos, ensinamentos
E a gente pode refletir e deve refletir, por isso que a gente precisa ficar estudando sempre, aqui estamos fazendo isso, para mudar o nosso pensamento. Se quisermos, mudamos. Se não quisermos também, não tem problema. Deus vai continuar nos amando, vai continuar nos dando oportunidades, a gente vai seguir em frente. Vamos lá, que o tempo passa, né? Bom, livre-arbítrio. Olha que coisa bacana. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem, né, livre-arbítrio de pensar, de agir, mas é absoluto? Não, né? Relativo, né? Isso ficou bem claro para a gente, né? O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta. Bom, ele, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ok, ele tem essa liberdade de pensar, tem a liberdade de agir, mas é relativa, é uma liberdade relativa. Lembra de tudo que eu falei. Lembra da lei de sociedade, lembra que nós não vivemos, né, separados de ninguém. Vivemos em comunidade, vivemos juntos. E assim deve ser. Só que para viver junto, viver bem, a gente precisa respeitar os outros. Respeitarmos, né, mutuamente. Na 844 ele coloca aqui, ó, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Isso é uma questão interessante. A resposta é, vamos lá, vamos olhar bem essa resposta. Ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. E isso ele está falando na tenra idade. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Aí ele está falando do crescimento da criança. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhes são necessárias. Então, eles estão dizendo que eles podem escolher mais com relação às necessidades da sua idade. Então, vamos tentar entender melhor aqui como é que essa situação se coloca, porque não faz sentido a gente achar que uma criança, né, de 3 anos de idade possa fazer o que ela quer, quando quer, na hora que quer. A gente estabelece, não dá para ser assim, né? A gente vai falar mais à frente vai aprofundar um pouco essa discussão, mas não faz sentido nenhum que a gente entenda dessa forma, né? É igual que no centro espírita tem algumas discussões com relação a isso, né? Por exemplo, o meu filho ele não quer ir na evangelização. Não, ele vai. Ele vai porque até determinada época, né? Enquanto ele não tiver ali uma condição de pensar por ele mesmo, a gente tem a obrigação de orientar a trajetória dele. Lembra que o Emmanuel lá, eu coloquei ali na questão 107 do Consolador, o Emmanuel coloca lá, ó, até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência, que lhe compete no mundo. Ele, antes de reencarnar, ele escolheu a encarnação, escolheu vir comigo como pai, não é isso? Então, vamos lá, né? Se ele escolheu vir comigo como pai, ele sabia mais ou menos como eu era e que direção eu ia dar para a educação dele. Então, não faz sentido que eu ache que ele possa ficar escolhendo tudo. Ele pode escolher o brinquedo que ele quer, o desenho que ele vai ver, mesmo assim a gente vai conversar, mas não tudo. Então, aquela questão ali, ele goza de um livre-arbítrio proporcional à idade dele. Claro? Então, não é bem assim. Vamos lá. Quantos minutos eu tenho? Acabou? Puxa. Espera aí. 5 minutos. Pode ser? Ó, a questão do livre-arbítrio pode se resumir assim. Vamos rapidamente.
O homem não é fatalmente conduzido ao mal, não é. Os atos que pratica não estavam escritos. Então, nada que a gente ache, né, que acontece conosco, a gente reclama, puxa vida, isso faz parte, não, isso não é destino. Né? Eu acho que eu pulei uma aí, mas tudo bem. Vamos lá. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Então, assim, resumindo o que o Kardec quis dizer, a gente escolhe a nossa condição reencarnatória, a gente sabe que vai estar num ambiente ali que não é favorável, né? Não é um ambiente favorável para aquelas mazelas que eu tenho, mas é exatamente isso que eu quero combater, aquelas mazelas. Se eu tenho uma tendência a latrocínio, eu tenho que ser colocado à prova nesse sentido. Então eu vou pedir uma reencarnação em que eu possa ser tentado nesse sentido. Mas a escolha de fazer, de cometer o erro ou não, é minha. Daí o livre-arbítrio. Então não tem fatalidade aí, tem livre-arbítrio. Mas aquela condição que não era, que algumas pessoas acham que não era favorável, era a condição que eu escolhi para favorecer a minha evolução moral. Vou falar só mais uma, depois vocês reclamam comigo. Conversa com o meu guia aí, que ele está me dizendo para fazer mais uma. Ó, fatalidade, 851. E a gente vai falar de fatalidade de uma forma bem rápida. Porque a fatalidade é uma coisa que a gente sempre reclama, né? E espírito também reclama de fatalidade, acha que a minha vida não é tão boa, não deveria ser assim, puxa vida, dá tudo errado. Não é nada disso, gente. A gente escolheu a condição que a gente estava, escolheu a condição em que viríamos, porque a gente precisava reencarnar e seguir o nosso processo de evolução. Então não vamos reclamar, a gente está no lugar certo, como o Chico Xavier disse, você está no lugar certo, no emprego certo, na hora certa. Não significa que você não vai mudar, mas a condição que você está naquele momento, você tem que usar ela a seu favor, utilizando, né, as decisões mais corretas a seu favor. Então, ó, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentimento ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Não são. É nesse caso em que se torna o livre-arbítrio. Então, assim, a fatalidade dos espíritos dizem só existe, né, no caso em que é o dia que você vai morrer. Esse não tem como mudar. Por mais que você faça esforço, quando o Papai do Céu vem, já vai. Os outros são condições que você pode mudar. Olha a resposta ali. Ó. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ou seja, o que ele está dizendo aí? A fatalidade não é de acontecer a situação, mas sim um panorama, uma família, uma condição material, uma condição difícil, uma condição fácil, a riqueza, a pobreza, a abundância, a falta, isso sim. Porque a gente escolheu aquela condição para poder estar naquela condição e nos melhorarmos. Eu vou ter que parar por aqui, mas não esqueçam que é importante. Leiam esse capítulo, porque ele fala bastante coisa que a gente precisa, nas outras perguntas, são questões que merecem a nossa atenção, porque são detalhes que a gente precisa, no dia a dia, entender e mudar a nossa forma de pensar. Tá? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês aí. Obrigada, Edilson. A todos que nos acompanham, uma boa noite. Vocês agora serão organizados para o passe. Se coloquem em prece e recebam os fluidos desse momento. Peço a você, por favor, que faça a prece final, tá bom? Vamos lá então, né? Essa é a melhor hora. Vamos lá elevar os nossos pensamentos e conversar um pouco, né? Colocar a nossa consciência em contato com Deus e agradecer por essa oportunidade ao nosso Senhor, nosso Pai,
Agradecer a possibilidade de aqui estarmos, estudando juntos, isso é sempre muito bom, Senhor. Sempre amparado pelos nossos amigos da espiritualidade, isso também é muito bom, sentir-lhes a presença, o quanto nos ajudam, o quanto torcem por nós, para que façamos essa transformação moral, essa transformação de sentimentos, essa transformação de atitudes, de hábitos. Então nós agradecemos muito por isso. Que as lições de hoje, que as palavras que aqui foram ditas, aquelas palavras que foram reflexionadas, que tudo isso possa fazer parte da nossa mudança, da nossa... que nós possamos alavancar essa nossa mudança dentro de nós. Isso é muito importante para nós. Nós possamos olhar para dentro de nós e vermos que estamos melhorando, vermos que está fazendo sentido para a gente todo esse estudo e todos esses ensinamentos sendo colocados para nós, Senhor. Então nós agradecemos o amparo, que todos nós aqui possamos ter um retorno para casa tranquilo, e agradecemos muito por isso e pedimos permissão para finalizar a noite de estudo da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé me fortalece, com você posso brilhar. Acende em nós a luz que nos faz caminhar. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades vencerei. A fé que trago em mim incentiva o meu crescer. As trilhas vão surgindo, dificuldades